Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Galera do segundo ano. Mais uma vez, essa na contagem regressiva é a terceira aula para chegar às nossas tão esperadas férias de fim de ano. Falta terceira aula hoje. Faltam só mais duas para acabar o ano letivo. E na aula de hoje, eu tenho um pedido de perdão, primeiramente, por não estar com vocês online, na live, em tempo real, porque tive alguns imprevistos, mas nem por isso vou deixar de lhes dar aula, tá bom? A aula de hoje é importante, pois eu pretendo terminar o conteúdo do quarto bimestre. Hoje nós vamos falar das lentes esféricas, né? A nossa aula passada a gente está saindo dos espelhos esféricos e hoje a gente vai iniciar o estudo das lentes esféricas e dos defeitos visuais também, beleza? Nas nossas próximas duas aulas eu vou estar disponível para que vocês possam tirar dúvidas, pois eu vou postar nas plataformas a atividade avaliativa do quarto bimestre, tá bom? São 10 questões do livro didático, a maioria delas a gente já resolveu aqui nas aulas. Beleza? Sem mais demora, vamos lá para o nosso quadro. Sejam todos muito bem-vindos. Seguinte então, galera. Hoje eu tenho dois assuntos para tratar com vocês. Lentes esféricas e defeitos da visão. Beleza? Lentes esféricas. O que eu posso dizer sobre elas? Contextualizando, conta-se na história da física que existem relatos desde o século 8 a.C. que se utilizava determinados tipos de cristais polidos usados para produzir uma ampliação de uma imagem, imagens maiores de objetos. Ok? Como um telão de um cinema, né? Você tem um objeto aqui, você quer aumentar esse objeto. Já se utilizavam lentes para ver melhor objetos, como lupas, ok? No século 8 a.C. já tinham relatos. Determinados cristais polidos capazes de produzir imagens ampliadas de objetos. Hoje em dia a gente sabe que isso já está muito difundido no mercado, inclusive produtos são vendidos com esse fim, como a lupa mesmo, como um microscópio, ele serve também para aumentar coisas pequenas. Só que a partir do século 13 depois de Cristo, já século 13, passaram-se vários séculos. A partir do século 13 foi que se iniciou na Itália a produção regular, fabricação mesmo, industrial, de lentes. Não sei se eu posso dizer industrial, mas a fabricação, mesmo que artesanal, de lentes destinadas para correção dos defeitos da visão, tá bom? Beleza? Hoje em dia a gente sabe que temos vários produtos no mercado que utilizam lentes, como lentes de contato, vocês estão vendo aí na figura, óculos, telescópios, microscópios, câmeras fotográficas, lunetas, tudo isso aí usam lentes para os seus objetivos. Ok? Então vamos propriamente para a definição física de lente esférica. O que é uma lente esférica para física? Chama-se lente esférica. O que é uma lente esférica? Lente esférica, a associação de dois dióptros. O que é um dióptro? Vou até colocar de negrita essa palavra. O que é um dióptro? Dióptro é um sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície. Ou seja, traduzindo, como você tem dois meios homogêneos. O que são dois meios homogêneos? É que quase não dá para você separar um do outro. Por exemplo, ar e água bem transparente, O ar e a água
A separação do ar para a água, aquela fina camada, né, aquela superfície da água, ela é chamada de dióptro, porque é uma superfície que separa dois meios transparentes, homogêneos, tá bom? Por exemplo, ar e vidro, né? A superfície do vidro está separando o vidro mesmo, o material, do ar. Ar, separação, vidro. Aí você está dentro do vidro. Aí depois tem outro dióptro para separar o vidro do ar de novo, como se fosse uma lâmina de vidro, né? Deixa eu me fazer entender melhor para vocês, tá? É como se fosse, por exemplo, aqui. Deixa eu aumentar essa figura aqui para interagir com vocês. Vou trazer ela para frente e aumentar para poder ser mais claro. O que é um dióptro? Dióptro é essa superfície azulzinha que vocês estão vendo eu passar meu mouse aqui, ó. Tá separando o ar. Os raios estão vindo, os raios luminosos estão vindo do ar, entrando na lente, que é de um outro material, pode ser de vidro, acrílico, tá bom? Então, essa superfície que separa um material do outro é chamado de dióptro. Então, o que é uma lente? Lente esférica é a associação de dois dióptros. Então, são duas superfícies. Uma que separa o ar do vidro, aí você está aqui dentro do vidro, ó. E tem outra superfície separando o vidro do ar, né? A primeira superfície, o primeiro dióptro, separa o ar do vidro, e o segundo dióptro, a segunda superfície, de onde os raios estão saindo, está separando o vidro do ar. Então são dois dióptros, duas superfícies que separam meios diferentes. Beleza? Acho que agora eu pude me fazer entender, né? Colocar ela aqui de volta no lugar. Tá aí. Do ar pro vidro e do vidro pro ar, tá bom? Em outras palavras, as lentes são corpos transparentes, geralmente fabricados em vidro, cristal ou acrílico, que ao serem atravessadas pela luz, ou seja, não ocorre mais o fenômeno da reflexão, bate e volta, não. O raio de luz bate e passa para dentro do meio. O raio de luz não vai voltar, sofrer a reflexão. Ele vai bater e passar para dentro do meio, tá bom? Ao serem atravessadas pela luz, as lentes fazem com que ela sofra duas refrações. Passagem da luz do ar para o meio de que é feita a lente, e aí a luz está dentro do meio de que a lente é feita, e aí a nova passagem do meio que a lente é feita para o ar de novo, né? Se a lente estiver mergulhada na água, se a lente estiver mergulhada num óleo, enfim, né? Separa dois meios, beleza? Sofre duas refrações. Do ambiente externo para o ambiente interno, do ambiente interno para o ambiente externo, ok? As lentes esféricas classificam-se em duas grandes categorias. Classificação aí já. Dependendo da espessura da região periférica, comparada à espessura da região central. Deixa eu traduzir isso aí para vocês. As lentes podem ser bordas finas ou bordas grossas. Venham comigo aqui para eu desenhar alguns tipos de lentes. Então olha só. Eu estou aqui no Paint, programazinho de desenho mesmo, né? Específico de desenho, simples de usar. Aqui eu estou fazendo um círculo. Se eu puder fazer outro círculo, ó.
essa área de interseção que eu vou pintar de azul claro é a nossa lente. Então eu vou apagar todo o resto. Pronto. Né? A nossa lente já está feita. Então são duas superfícies. Do ar, vamos dizer, para o vidro, a lente é feita de vidro, vamos dizer que essa lente seja feita de vidro. E outra do vidro para o ar de novo. Então essa lente aqui que eu acabei de fabricar, vamos dizer assim, né? Ela é chamada biconvexa. Por que biconvexa? Ela é essa primeira lente aqui, ó, que eu trouxe para vocês nessa figura. Vou trazer essa figura para frente, poder aumentar aqui e estudar um pouquinho melhor ela. Double convex, estão vendo? Biconvex, porque o que é uma lente convexa? Aí eu vou precisar voltar vocês para aulas anteriores. Lembram dessa aula de espelhos esféricos, onde nós determinamos o que é um espelho côncavo e o que é um espelho convexo? O espelho côncavo é aquele que é a parte de dentro da circunferência. Estão vendo essa figura aqui, ó? Eu estou selecionando, ó, com o mouse, ó. É um espelho côncavo, porque o raio de luz está vindo, batendo na superfície interna da circunferência e está voltando. Então, a superfície interna é chamada de côncava. Já a superfície externa, essa segunda figura aqui do outro lado, ó, a superfície externa da circunferência, ela é chamada de convexa, tá bom? Então, olhando para o nosso desenho, aqui eu tenho superfície externa, ó. É como se o observador estivesse aqui, né, do lado de fora. Então eu tenho duas superfícies externas. Como é que seria bicôncava? Vou desenhar uma bicôncava, prestem atenção. A bicôncava seria assim, ó. Dois círculos, eles não têm mais interseção. Aí eu vou unir um ao outro bem aqui, ó. Vocês podem perceber que a borda de uma é fina e a borda dessa outra é grossa. Agora eu vou pintar. Essa lente aqui, opa, pintei de preto, né? Vou pintar de azul. Pronto. Essa lente aí, vou recortar o resto, que não me interessa. Pronto. Essa lente aqui, ela é a bicôncava. Tá vendo que é a parte de dentro da circunferência que está voltada para o observador, né? Que está em contato com o ar, vamos dizer assim. A parte de dentro da circunferência é que está em contato com o ar. Essa é uma lente Opa, tá de preto. Essa é uma lente bicôncava. Já essa é uma lente biconvexa. Ok? Então assim são as lentes. Ou elas são de bordas finas ou elas são de bordas grossas. Outra lente, a plano convexa. Olha só, vou desenhar ela lá. Convexa, a parte de fora da circunferência é que me interessa. E a outra parte é plana.
Pronto, ó. Aí eu vou pintar. Fechando a lente. Vou pintar essa parte de dentro aqui. E o resto eu vou descartar, ó. Pronto. Essa lente que eu acabei de desenhar, ela também é de borda fina. E ela é chamada plano convexa. Plano porque tem uma superfície dela que é plana, retinha, plano. E tá de preto. Plano convexa, que é a parte de fora da circunferência que está em contato com A. Como é que seria uma plano côncava? Vamos desenhar aqui. Primeiro desenhar a parte côncava. A parte de dentro da circunferência é a que me interessa, tá bom? É a parte de dentro da circunferência que tem que estar em contato com A. Bem aqui uma superfície plana que eu vou unir com a minha superfície côncava. Né, ó. Agora eu vou pintar de azul a minha lente, é o que me interessa. Aqui, ó. O resto eu vou descartar. Pronto. Essa lente, ela é de borda grossa. Vamos dar nome para ela. Ela é chamada de plano côncava. Por que côncava? Porque é a parte de dentro da circunferência, ó, que está em contato com A, que está voltada para o observador. Essa é a plano côncavo. Ok? Aí existe ainda côncavo convexo. De borda fina, beleza? E de borda grossa, ó. A convexa côncava. Ok? Convexa côncava e côncava convexa. Beleza? Não vou desenhar para não perder tempo, mas as bordas finas geralmente são lentes convergentes quando está em contato com o ar, e as bordas grossas são lentes divergentes. O que é uma lente convergente? O que é uma lente divergente? Vamos aqui para o comportamento das lentes. Comportamento óptico das lentes. As lentes podem ser de dois tipos de comportamento. Ou elas aproximam os raios de luz e fazem eles se encontrarem num ponto. Esse é o tipo de lente chamado convergente. Converge os raios, faz os raios se encontrarem. E existe um tipo chamado divergente, que é aquele que os raios chegam e são separados. Afasta os raios, tá bom? São esses tipos de lentes aí que são usados para corrigir defeitos da visão como miopia e hipermetropia, que a gente vai aprender mais lá na frente, tá bom? No fim dessa aula. Mas é isso. Existem dois comportamentos ópticos. Ou as lentes são convergentes, elas convergem os raios, aproximam os raios, ou elas são divergentes. Vocês podem estar notando aqui nas figuras. Borda fina, a gente tem uma lente biconvexa, borda fina, sendo convergente. Então as bordas finas, estão vendo aqui, ó, converging lens, são lentes convergentes. E as bordas grossas, diverging lens, são lentes divergentes. Bordas grossas afastam os raios. Isso na maioria dos casos, tá bom? Porque isso pode mudar.
Que olha só o detalhe. Que eu quero chamar a atenção de vocês a isso. Qualquer lente esférica pode ser convergente ou divergente, dependendo do seu índice de refração em relação ao meio externo. Por exemplo, se a lente for de vidro e ela estiver mergulhada no ar, o índice de refração do vidro é maior que o do ar. Quando o índice de refração da lente é maior do que o do meio, onde ela está mergulhado, aí é assim: as bordas finas são convergentes e as bordas grossas divergentes. Agora vamos, por exemplo, mergulhar a lente de vidro no óleo, né? Aí o índice de refração da lente não é mais maior do que o do meio, é menor. O índice de refração do óleo é que é maior do que o da lente. Então, se a lente é menos refringente, ou seja, se o índice de refração da lente é menor do que o do meio ambiente onde ela está mergulhada, inserida, né, do meio externo, aí essa situação se inverte. As bordas finas afastam os raios e as bordas grossas aproximam. As bordas finas acabam se tornando divergentes e as bordas grossas acabam se tornando convergentes. Mas o comportamento mais geral, esse que a gente tem aqui, por exemplo, né, ó, a lente. Qual é o comportamento? A lente é de vidro e o meio ambiente é o ar. O ar é o menor índice de refração de todos. Então, o índice de refração da lente é maior do que o do meio ambiente. As bordas finas são convergentes e as bordas grossas são divergentes. Tá bom? Olha a observação. Se a lente é mais refringente que o meio externo, ou seja, se o índice de refração, que é aquele número que diz o quanto ela desvia o raio de luz, que a gente viu lá em refração, tá bom? Se o índice de refração da lente é maior do que o do meio externo, temos o caso mais comum: bordas finas convergentes, bordas grossas divergentes. Beleza? Então, observaçãozinha aí que já caiu em questões do Enem da UES. E aí vamos para os elementos das lentes. É muito parecido com os espelhos, pessoal. Deixa eu voltar aqui para as aulas de espelho. Quais são os elementos do espelho? Centro de curvatura, foco, vértice, né? Lá a gente também tem, em vez de centro de curvatura, a gente tem o ponto antiprincipal, que é o A. A gente tem o foco e o vértice é chamado de centro óptico. Os raios de luz não vão mais retornar. Os raios de luz vão bater na lente e aí as mesmas regras de construção de imagens valem aqui. Se o raio chega paralelo, né, ele vai ser refletido. Peraí que eu errei aqui. Pronto. Se o raio de luz chega paralelo, ele vai ser refletido, não, ele vai ser refratado. Ele não vai voltar, ele vai passar para o outro meio, para dentro da lente e depois de volta para o ar. Ele vai ser refratado, passando pelo foco. Ó. Se ele chega paralelo, ele passa pelo foco. Então, do outro lado, tem que ter também foco e centro de curvatura. Só que não é centro de curvatura, lembram? Aqui nas lentes ele é chamado de ponto antiprincipal imagem. Ok? Então, ponto antiprincipal objeto, foco objeto, centro óptico, foco imagem, ponto antiprincipal imagem. Beleza? Na outra lente, na lente divergente, como é que fica? Se o raio de luz chega paralelo, né, ó, ele vai ser refletido não, ele vai ser refratado para o outro lado, como se ele continuasse
Só que indo para o foco imagem, ó. Como se tivesse vindo do foco imagem aqui, ó. É como se ele tivesse passando, vindo do foco imagem, ó. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pronto, ó. Então, raio de luz chegou paralelo e ele foi para cima, ó, se afastou. Tá bom? Se ele viesse aqui de baixo, ó, chegaria paralelo. E aí ele seria refratado, passaria para o outro lado, como se viesse do foco. Assim, ó. Estão vendo? Os raios de luz estão se afastando. Depois que passa da lente, ele se afasta. Já aqui na convergente, se esse raio viesse aqui de baixo, ó, paralelo, né? Ele passaria para o outro lado, passando pelo foco imagem, ó. Estão vendo então como as lentes convergentes, os raios de luz estão chegando paralelo. E aí eles passam para o outro lado se cruzando, ou seja, eles se aproximam, convergentes. Já nas lentes divergentes, os raios estão chegando paralelo. E aí eles têm que passar pelo foco. Só que é o foco imagem. Então é como se o raio de luz estivesse vindo do foco. Tá bom? E é assim que se formam as imagens. Tá bom? Do mesmo jeito dos espelhos. O cruzamento dos raios refratados que saem da lente é que forma a imagem. Beleza? Não vou perder muito tempo nisso, que não é tão importante assim. Mas existem vários tipos de lentes. Então, o que vocês precisam saber principalmente é que as lentes convergentes, aqui ela, ó, ela tem setinhas para cima, assim, ó, uma para o lado, uma para cima, outra para baixo, ó. A diferença da lente divergente, a setinha é ao contrário, né? Essa setinha é ao contrário, tá bom? Então, esse é o símbolo de lente convergente, setinhas para fora. E esse é o símbolo de lente divergente, setinhas para dentro. Ok? O que mais que a gente pode ver sobre lentes? O estudo matemático, ele continua valendo. O mesmo dos espelhos continua valendo para as lentes, tá? Estudo matemático das lentes, não é dos espelhos, das lentes esféricas. Ok? A gente tem a equação de Gauss, 1 sobre o foco, a distância focal, 1 sobre P, distância do objeto até a lente, 1 sobre P', a distância da imagem que se formou até a lente. Tá? O A significa comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Aumento linear transversal. A gente estudou na aula passada, né? Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Altura da imagem sobre a altura do objeto. Se é igual também a menos P' sobre P. Tá bom? Essas mesmas fórmulas continuam valendo para o estudo matemático das lentes. Mesmas fórmulas do estudo matemático dos espelhos esféricos. E aí, finalizando a nossa aula, eu vou entrar nos defeitos da visão. 2 principais eu preciso ver com vocês, que são os que mais caem, os mais recorrentes.
Um chamado miopia e o outro chamado hipermetropia, que grande parte da população tem, tá bom? Tanto um quanto o outro. O que é a miopia? A miopia é quando você tem dificuldade, tem facilidade, por exemplo. A hipermetropia, você tem facilidade de enxergar de longe. Você tem dificuldade de enxergar de perto. Hipermetropia. Já na miopia, é o contrário. Você tem dificuldade de enxergar de longe, mas você enxerga bem de perto, né? Isso porque a gente tem um olho normal aqui, do lado esquerdo. Quando o olho sofre um achatamento, de modo que ele fica alongado, horizontalmente, aí os raios não se cruzam mais na retina, onde era para se cruzar, onde era para se formar a imagem normal. Estão vendo no olho normal aqui, os raios chegando, entrando na córnea. Desculpa, galera. Desculpa aí, só acabando a aula aqui, né? Miopia, tava na miopia. Vocês estão vendo aqui que quando os raios de luz chegam, eles chegam paralelos e aí entram na córnea, né? E aí o nosso olho, ele tem uma lente. Essa lente funciona como uma lente convergente que aproxima os raios e faz eles se encontrarem na retina. Tá bom? Esse é o olho normal. Os raios é para se cruzarem lá na retina, onde vai se formar a imagem. No olho míope, ele está achatado. Ou melhor, alongado horizontalmente. Né? Ele foi achatado assim, ó. Aí ele ficou alongado horizontalmente. De modo que os raios estão se cruzando antes da retina. Então, para corrigir esse defeito, a gente tem que afastar os raios um pouquinho mais, para que esse ponto onde eles se cruzem mais para lá, né? Então esses raios têm que ser afastados. E o tipo de lente que afasta os raios é chamado de lente divergente. São as lentes usadas para corrigir a miopia, que afastam os raios. A hipermetropia é ao contrário. Se você puder notar, o olho ele está encurtado. Ele foi achatado assim, ó. E não assim, não. Ele foi achatado verticalmente assim, ó. Aí ele está alongado na vertical, ó. Ele está encurtado. O bulbo ocular, ele está encurtado. E não alongado. Ele está encurtado. De modo que o cruzamento dos raios, que era para ser na retina, está se formando depois, porque o bulbo ocular foi encurtado. Então, para a gente corrigir esse defeito, a gente tem que fazer os raios aproximarem ainda mais, fazendo com que esse ponto onde eles se cruzam seja na retina. Se cruzarem mais ainda, tá bom? E essa lente que faz os raios se aproximarem ainda mais é a lente convergente, tá bom? Ela corrige o defeito da hipermetropia. Beleza? Nossas próximas aulas, eu sei que eu dei muita informação hoje, mas as nossas próximas aulas vai ser em cima das dúvidas que vocês tenham, né? Tirando as 10 questões do livro didático, eu vou elaborar uma listagem lá no Google Forms para que vocês possam fazer, e essa nota aí vai ser a da 4ª etapa de vocês, tá bom? Nossas próximas aulas vão ser em cima da dúvida dessas questões aí que eu passar, beleza? Quaisquer dúvidas, me procurem no privado, estou às ordens. Nossa aula já acabou. Tchau, tchau, se cuidem, saudade, viu? Bye, bye.